Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias, edição desta semana e também com informações da semana anterior, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo, no Brasil e também no exterior. Lembrando que você pode acompanhar edições atuais e anteriores através do YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias. E você que prefere as informações impressas com fotos e mais outros detalhes, você encontra também no Facebook, A Hora da Notícia. Sendo assim, vamos chamar as nossas principais manchetes de hoje. Anunciada medidas para aumentar o crédito para o consumidor e também para atrair investimentos. Número de pessoas com dívidas em atraso no país sobe ao maior patamar. Brasília comemora 63 anos e os ícones da cidade estão na memória de muita gente. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição desta semana falando da Lei de Diretrizes Orçamentária, que finalmente foi entregue na sexta-feira, dia 14 de abril. O governo federal, inclusive, apresentou e explicou os números ali apresentados. A LDO define quais serão as metas e prioridades do governo federal para o ano seguinte. Ela orienta como o dinheiro público vai ser gasto. É mais ou menos como cuidado com o orçamento familiar. Funciona assim. A lei traz um plano de como o governo vai gastar o dinheiro de forma responsável, pensando nas necessidades da população, como saúde, educação e segurança pública, e estabelece limites para evitar que a União e os seus poderes, legislativo, judiciário e executivo, gastem mais do que podem. Assim como alguém que administra um orçamento, onde precisa prever despesas com conta de luz, água e telefone, mensalidade escolar, remédios e alimentação, o governo precisa planejar bem os seus gastos. E esse planejamento exige rigor. Por regra, a LDO fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações, autoriza o aumento das despesas com pessoal, previsões do valor do salário mínimo, da taxa básica de juros e da inflação, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos e estima os parâmetros da economia para elaborar a lei orçamentária anual. Além disso, promove a transparência, exigindo que o governo divulgue informações sobre como está usando o dinheiro público, para que todos possam saber como o dinheiro está sendo gasto. Assim como as famílias, né, que gerindo bem seus orçamentos, ela pode melhorar sua qualidade de vida, o governo é da mesma forma. A partir do momento que ele gere bem os recursos, né, ele pode trazer benfeitorias e melhorias de vida
a sociedade como um todo. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem de ser enviado ao Congresso Nacional até 15 de abril de cada ano. Desta vez, a ministra Simone Tebet considera o texto atípico, já que o governo tem uma proposta de marco fiscal que vai substituir o teto fiscal, que é quem baseia os cálculos da LDO. Com a aprovação do novo marco também pelo Congresso Nacional, a lei será atualizada. A LDO vem com aquilo que o nosso governo tem de ativo, que é a transparência. A LDO vai mostrar o Brasil real, o Brasil que nós temos em relação às contas públicas. Vamos falar agora da questão de dívidas e atraso. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostra que o número de pessoas com dívidas em atraso no país subiu e chegou ao maior patamar desde que esse levantamento começou a ser realizado aqui no Brasil. Vamos observar. Os dados da pesquisa mostram um número recorde de consumidores inadimplentes, 66 milhões. Isso significa que em cada 10 brasileiros, 4 tinham dívidas atrasadas em março deste ano. O número cresceu 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.000 para 2 empresas credoras. O setor que concentra a maior parte das dívidas é o de bancos, com mais de 60% do total, seguido por comércio, água e luz e comunicação. A inadimplência segue bem distribuída entre os sexos e a maior parte dos devedores estava na faixa de 30 a 39 anos. Segundo os pesquisadores, os dados refletem incertezas econômicas, com juros altos, desemprego e renda baixa. Saúde. Mês de abril é marcado pelo Dia Internacional da Hemofilia, doença que, infelizmente, atinge milhares de brasileiros. Vamos conferir. Ainda bebê, José Carlos teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo. E aí eu comecei a me machucar e essas machucaduras elas começaram a gerar uma desconfiança de que não era normal. O diagnóstico veio logo em seguida e há 52 anos, José Carlos convive com a hemofilia. Tiveram outros casos de parentes também que tiveram problemas de sangramento. E alguns chegaram até a óbito. Então, aí houve uma correlação de que poderia ser histórico. Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, a hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A hemofilia aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma doença transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outro parente na família com a doença. Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a 4ª maior população de pacientes com a condição no mundo. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos. A gente não pode dizer que só a medicação é o tratamento, então a gente precisa de fisioterapeutas especializados, ortopedistas especializados, né? E outros profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. O diagnóstico é elaborado e o médico especialista, que é o hematologista, vai então
fazer o cadastro desse paciente no Hemovida Web do Ministério da Saúde com coagulopatias e aí então os medicamentos necessários para o atendimento desse paciente serão encaminhados mediante esse cadastro para o nosso Hemocentro. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Consulte ao doutor. Muito bem, o Consulte ao Doutor está de volta e agora falando sobre uma pergunta que você nos fez, que é: por que um advogado tem que cobrar a consulta? Aquele primeiro passo que a pessoa chega ao escritório de um advogado e tem as suas dúvidas com respeito aos seus direitos legais. A doutora Silene Alexandre responde para você. Bom, a consulta de um advogado ela pode ser paga ou não. Isso vai depender do advogado. Eu, por exemplo, cobro consulta sim. No meu código de ética é permitido. É a mesma coisa quando você vai ao médico, no oftalmo. Você não paga consulta para você obter informações sobre a sua visão? Quando você consulta um advogado para esclarecimento de todas as dúvidas, o advogado ele pode cobrar e pode não cobrar. Tá bom? Isso é questão de ética, é questão do estatuto do advogado. Ele nos permite a cobrança. Então, todo advogado, de acordo com o nosso estatuto e com o nosso código de ética, ele tem que cobrar sim, porque está previsto que a prestação de advocatício não é de graça, não é gratuito. Ele deve cobrar sim uma taxa ou a consulta. Hoje uma consulta está em torno de R$200 a R$500. E o Consulte ao Doutor vai ficando por aqui, agradecendo aí a sua pergunta, a sua participação conosco, e sempre que você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade com a doutora Silene Alexandre. Pode me buscar ou mandar seus e-mails ou as suas dúvidas para o advocaciatrindade@hotmail.com. Consulte ao doutor. Vamos falar agora da economia e a busca para que aqueça a economia. Justamente com esse objetivo, foram anunciadas medidas para aumentar o crédito para o consumidor e também acabar com isso atraindo investimentos para a realização de obras em estados e municípios com parcerias público-privada. Vamos conhecer mais esse outro detalhe que vai dar andamento aí ao país e também a questão de empregos e obras e assim por diante. A primeira parte das medidas quer impulsionar a realização de parcerias público-privadas em estados e municípios. Para isso, a União vai atuar como garantidora das operações de crédito. O modelo de PPPs é um modelo muito mais interessante do ponto de vista de transferência de risco, de governança. Ele garante que quem vai construir vai operar, então você garante a qualidade do equipamento, a manutenção do equipamento no tempo, a provisão de serviço. Das 13 medidas anunciadas, 3 estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas permite ao consumidor usar a mesma garantia em diferentes operações de crédito. Por exemplo, se a pessoa tiver um imóvel avaliado em R$300 mil e a dívida é de R$50 mil, ele poderá usar os R$250 mil restantes como garantia de outros empréstimos no mesmo banco. Outra proposta permite a utilização de cotas de planos de previdência privada para garantia em operações de crédito. Para proteger o cidadão do superendividamento, o mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda mensal que a pessoa precisa para arcar com as despesas básicas, vai passar de R$303 para R$600. Esse valor não pode ser comprometido com dívidas. O governo também quer simplificar a comunicação entre pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras para diminuir o custo do crédito. Em outra medida, pretende facilitar a abertura de instituições financeiras no país. Visam a garantir a médio e longo prazo uma retomada consistente e sustentável dos investimentos no país, com modelos mais interessantes, com mais segurança jurídica, mais segurança financeira. Isso vai se traduzir
em mais crescimento, mais investimento, mais crescimento econômico. Vamos falar agora do aluguel, que realmente o aumento no valor dos aluguéis nos últimos 12 meses foi 3 vezes maior do que a própria inflação. E isso acaba dificultando, e muito, a busca por aquelas pessoas que querem mudar a sua moradia ou estão buscando a locação de imóveis. Vamos observar. Alessandra quer morar mais perto do trabalho, mas os preços não ajudam. Estou tendo dificuldade em conseguir uma casa que eu possa pagar, porque os aluguéis estão muito altos. Eu estou saindo da minha casa, lá de São Caetano, porque é longe do meu trabalho. Lá, como eu estou há 20 anos, eu ainda pago R$1.000 em 3 cômodos, mas se eu fosse alugar hoje, seria R$1.500, R$1.600 no mínimo. O valor do aluguel teve um aumento de 17% nos últimos 12 meses. É a maior alta acumulada dos últimos 12 anos. E fica ainda acima da inflação, que fechou em 4,65% no período. A variação atingiu principalmente as cidades de Florianópolis, Goiânia e Curitiba. Tudo na economia é oferta e demanda. Então, se houve uma alta do preço de locação dos imóveis, é porque houve uma alta na demanda. O nível de desemprego caiu nos últimos 12 meses, né? A gente teve um pequeno solavanco agora no começo do ano, mas ele vinha caindo bastante. Então, isso vai influenciando no preço de todas as coisas, inclusive dos imóveis. O índice leva em conta o valor anunciado para novos aluguéis. A cidade de São Paulo tem o preço médio mais elevado do país, chegando a R$ 46,00 o metro quadrado. Eu pensei em mudar de casa, estou pensando isso, vim mais aqui para esse lado da Leopoldina, da Lapa, mas é isso, o aluguel está caríssimo para cá também, aí eu estou pesquisando bastante. Uma das formas é tentar buscar uma negociação com os proprietários, mas isso geralmente vai precisar aguardar o vencimento do contrato. Mas sempre vale a pena olhar alternativas, negociar o que se tem. Isso é importante em todos os momentos. Tribuna Livre. E no Tribuna Livre de hoje, vamos falar aí de um assunto que preocupa muito, que é a questão de atendimento aos clientes em estabelecimentos, tanto de origem de saúde, como também nos estabelecimentos comerciais. Aconteceu comigo, jornalista, pessoalmente, aqui no Largo do Cambuci, dentro da Drogazil. Eu passei por uma consulta um dia antes, fui buscar os medicamentos. Entre a minha receita existiam 2 medicamentos que eram da farmácia popular. Eu aguardava na fila de praxe ali existente na farmácia, quando uma funcionária me perguntou educadamente se eu iria passar pela remédio da farmácia popular. Eu informei que sim. Uma outra pessoa nas minhas costas, falando alto, já informando que não tinha atendimento, como praticamente expulsando a gente de dentro da loja. Ocorre que dentro do atendimento comercial, a minha receita ela tinha mais outros itens, fora aqueles, que eu iria estar ali pesquisando o preço e vendo se compraria dentro da Drogazil. O que eu lamento muito é o constrangimento e o vexame público que acaba colocando a gente falando alto dentro do estabelecimento, onde não havia essa necessidade. Outra, não havendo respeito pela pessoa idosa, que sou eu, no caso, que estava ali presente. Então fica aqui a minha reclamação, inclusive já enviada informações à ouvidoria da própria Drogazil, no qual nós aguardamos aí um posicionamento sobre isso. Porque, veja, o objetivo do comércio é atender bem as pessoas. Isso envolve educação e respeito. O senhor vai usar a farmácia popular? Ah, o senhor vai? Tem outros medicamentos? Ah, então o senhor pode aguardar aí e continuar. E não é praticamente colocar as pessoas fora da loja, do estabelecimento, porque pelo que eu conheço de praxe na área comercial, do qual eu já fiz parte de entidades que compõem aí benefícios, você procura dentro dos benefícios verificar o que a pessoa necessita e outras coisas mais. Não é simplesmente descartar a pessoa, né? E outra, se tem problema de sistema, tem que ser corrigido, conversado com o governo federal e com quem cuida aí da farmácia popular. E nesse caso, o cliente não tem nada a ver com isso, né? Merece o tratamento e o respeito de todas as pessoas. Foi o que eu me senti. Não falei nada, saí da loja, mas eu sou aquele cliente muito bonzinho, que nunca mais volta. Fica aqui, então, nossa informação e reclamação dentro do nosso quadro, que é o Tribuna Livre. Tribuna Livre.
Fundo das Nações Unidas, que apresenta um dado bastante importante, que é justamente a questão da infância, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância da Unicef, que apresentou na última quinta-feira, dia 20, um relatório do número de crianças, inclusive vacinadas, entre 2019 e 2021. O dado estatístico mostra que caiu em todo o mundo o número de vacina de crianças. No mundo, 67 milhões de crianças não tomaram nenhuma vacina ou foram imunizadas parcialmente, e mais de 1.600.000 dessas crianças estão justamente no Brasil. Vamos acompanhar. A Helena tem poucos dias de vida e já recebeu as primeiras vacinas que protegem contra infecções bacterianas na infância. Para a mãe, um compromisso inadiável. A gente tem que imunizar, né? É importante imunizar e mesmo sabendo que ela vai chorar, né? Mas, infelizmente, nem todos pensam assim. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância da Unicef, apresentado hoje, revela um período de retrocesso na vacinação de crianças entre 2019 e 2021. Segundo o estudo, em todo o mundo, 67 milhões de crianças não tomaram nenhuma vacina ou foram imunizadas parcialmente. Aqui no Brasil, o período foi um dos piores da história desde a criação do Programa Nacional de Imunizações. 1.600.000 crianças não receberam nenhuma dose da vacina da poliomielite e da tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Quando você diminui numa população de milhões de pessoas a cobertura vacinal, você favorece que o vírus volte a circular. E ao voltar a circular, ele vai comprometer todas as idades. O relatório também mostra que, com a desinformação, caiu a confiança das vacinas nesse período. Em 2019, mais de 99% dos brasileiros acreditavam nos imunizantes, contra 88% em 2021. Isso basicamente assim aplica a questão do aumento da hesitação vacinal, né? As famílias com a vacina da Covid durante a pandemia ficaram muito confusas. Vacinas protegem, vacinas não protegem, vacinas têm efeito colateral, essa vacina não é confiável, foi criada em um ano, como assim? A primeira vacina foi há mais de 240 anos atrás, como que consegue criar uma vacina em um ano? Isso sim afetou as demais vacinas. O Ministério da Saúde prepara uma mega campanha de vacinação para os próximos meses. Nos estados do Amazonas e do Acre, a imunização da população infantil já começa no mês de maio. Apesar da gente ter um planejamento nacional, estamos procurando priorizar as regiões com riscos epidemiológicos mais críticos. Saúde. Vamos falar agora de saúde, porque o mês de abril é considerado o mês marrom, cor que foi escolhida justamente para alertar sobre os cuidados necessários para se evitar a perda da visão. Grande parte dos casos de cegueira existentes, cerca de 80%, poderiam ter sido evitadas. Inclusive, a própria Fundação Dorina Noil faz atendimento sobre esta conscientização. Vamos observar. A Bruna descobriu que tinha diabetes ainda na infância. Aos 20 anos, foi diagnosticada com retinopatia diabética, complicação que afeta os olhos e pode levar à cegueira. Eu também passei pela etapa, quase perdi a visão, devido ao cuidado, né? Aquela prevenção, onde eu morava não tinha tanta acessibilidade sobre isso. Aí eu acabei, depois de mais velha, descobrindo que eu estava já com a retinopatia diabética, mas graças a Deus eu consegui reverter devido ao tratamento com laser. Quando eu ia na claridade, sempre tinha aquele foco de luz branca prejudicando a minha visão, e a diabetes que não estava controlada acabava também atrapalhando nisso. No Brasil, 8 em cada 10 casos de cegueira poderiam ser evitados com diagnóstico precoce. Por isso, a importância de realizar exames como o de pressão arterial e o de glicemia, que conseguem identificar diabetes em estágio inicial. A diabetes é uma das principais causas da cegueira aqui no Brasil. Temos outras, mas a diabetes é uma doença que acaba sendo invisível, certo? Vai indo muitos anos e quando
ela aparece, pode ser que seja irreversível e tem uma questão da cegueira muito forte. Então tem que ter muito cuidado e acompanhamento sempre. A Vanessa nasceu com catarata, uma das principais causas da cegueira na infância. Com baixa visão, ela já fez tratamentos na Fundação Dorina Noil. Conheço aqui o Dorina desde pequenininha, que eu fazia alguns tratamentos aqui. E aí, depois de grande, eu também decidi voltar, né? Como eu vi os cursos que tinha possibilidade, aí eu decidi voltar. Esta médica alerta para a importância da vacina contra o sarampo em crianças e da vacinação contra a rubéola nas mulheres em idade fértil e destaca os cuidados na prevenção. Essa campanha do Abril Marrom visa justamente alertar sobre essas doenças que, quando detectadas a tempo, você não precisa desenvolver a deficiência visual, a cegueira e a baixa visão. Nos congressos que falam sobre a diabetes, um dos grandes impactos é justamente a cegueira e a baixa visão. Condomínio Dia a Dia. E o nosso quadro Condomínio Dia a Dia está de volta trazendo informações sempre úteis sobre a área de condomínios para você que é morador, proprietário ou mesmo administra os condomínios. Ao meu lado, a doutora Sirene Alexandre, e a pergunta nos enviada hoje fala a respeito do qual o prazo para se ajuizar uma cobrança de cotas de condomínios em atraso. Doutora, existe prazo? Quais são os métodos para isso? Existe um proceder? Ou simplesmente atrasou, protesta o nome e toma um apartamento? Na verdade, nem o Código Civil, nem convenção, não tem lugar nenhum especificando quando é que o síndico ou a síndica poderá tomar medidas judiciais, ou seja, ação de cobrança. É de praxe o síndico esperar 3 meses de atraso das contas. Depois disso, o síndico entra em contato com esse morador, tá? E tenta um acordo. Uma vez que ele aceitou, morreu o assunto, acabou, ok. Todos aceitaram o acordo, ele pagou daquela forma. Morreu o assunto. Mesmo assim, este morador entrou em acordo, tentou contato, tentou tudo, não conseguiu, cabe o síndico, juntamente com a administradora, se não for alta gestão, tá? Procurar um advogado e entrar com ação de cobrança em face a este morador ou este proprietário. E aí, claro, essa ação vai tramitar como qualquer outro processo, chegará uma hora, ambas as partes serão intimadas, ali terão uma audiência perante o juiz ou não, que pode ser uma audiência de conciliação também, e as partes novamente irão propor ali um acordo. Se aceita o acordo, muito que bem, morreu o processo. Se não aceitou o acordo, porque a pessoa está desempregada, não tem dinheiro, não sei o que, meu filho está doente, inúmeras outras coisas, tendo em vista, e por conta da pandemia, muita gente com dificuldade financeiramente, o que ocorre? Aquele apartamento poderá ser penhorado, executado e vendido. Então, hoje, você poderá perder um apartamento para o condomínio? Sim. Isso é legal? Sim. O nosso Código Civil prevê tal situação? Prevê. E quantos anos, por exemplo, se eu tenho um processo em aberto de atraso de condomínio, o prédio ou o síndico tem para me acionar? E quando ele caduca? Na verdade é o seguinte, digamos que você mora num prédio, é morador ou proprietário, né? E você ficou 10 anos sem pagar condomínio e ninguém nunca te acionou, nunca notificou você, nunca acionou via judicial, aí houve a prescrição e decadência do direito. Então você pode ficar 10 anos sem pagar uma cota, porém vai decadenciar, vai prescrever. Eu acredito que nenhum síndico poderá e deixará isso acontecer. Por quê? Porque os outros moradores podem acionar o síndico por responsabilidade civil e má administração ou execução do apartamento dele. Eu tenho 2 questões aqui para responder também. Na questão dos imóveis comerciais, funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Funciona. Só que o comercial, geralmente, o comercial não usa as áreas de lazer, geralmente não usa a área de lazer, tá? Não usa o elevador e tem que ter um seguro específico. Todo prédio, hoje, pela nova legislação, é obrigatório ter um seguro de incêndio, explosão e alguma outra coisa. Isso é obrigatório, é lei, é Código Civil.
Porém, na lei de inquilinato e na lei de propriedade, sendo este prédio misto, é quando tem apartamento de moradias e área comercial, essa área comercial ela tem que ter um seguro diferenciado dos demais. Além do seguro do prédio, tem que ter uma cobertura comercial. Tá, e na questão, por exemplo, eu fiz o meu acordo de condomínio, mas aí eu paguei a primeira, a segunda eu não paguei, a terceira eu não paguei. E aí, doutora? É assim, quando a gente faz um acordo, seja ele verbal, que é a transação entre o síndico e aquele morador, aquele locatário ou aquele proprietário, ele tem validade, porque ambas as partes assinaram aquele acordo, certo? Deixei de pagar, o síndico pode executar direto. Fica até mais fácil de executar e vender o apartamento. Ele executa todas as dívidas, então? Todas as dívidas. Aí cabe você impugnar e dizer, olha, eu paguei uma parte, eu devo tal X. Se você não o fizer, o que acontecerá? Você perderá o seu apartamento. Eu conheço casos antigos de pessoas que não pagaram o condomínio na lei antiga. Tá? Na lei antiga. E conseguiram ficar 10, 20 anos ali. Aí quando mudou a lei, foi que conseguiram de alguma forma entrar num acordo para que ele desocupasse o imóvel e cedesse como um implemento do condomínio. Ou seja, o apartamento comercial passou a pertencer ao prédio. Na verdade é o seguinte, uma ação hoje, ela pode acontecer durante 20, 30 anos, tá? Então não tem prazo, a não ser que perdeu algum prazo, aí a pessoa tem que ficar muito atenta e contratar um bom advogado. Se houve alguma preclusão, ou seja, perdeu algum prazo, e alguém impugnar e dizer que aquela ação está extinta. Cabe isso aí, mas tem que contratar um advogado para verificar, tá? Então, digamos que ocorreu tudo bem. O condomínio está há 20 anos me executando, nunca conseguiu. Mas depois, um belo dia, depois de 25 anos, ele conseguiu. Então, eu fiquei ali usufruindo, sim, durante 25 anos, sem pagar, sem nada. E o condomínio só conseguiu me pegar, me processar. Realmente, minha condenação saiu depois de 25 anos. Ele pode, sim, mediante o síndico, ou aquele síndico ali vigente, ali presente, porque muda-se de síndico uma vez por ano, de 2 em 2 anos, ou permanece o mesmo síndico, porque ele pode ser reeleito quantas vezes quiser, não tem lei para isso, tá? A não ser se há previsão na convenção. Aquele prédio, aquela unidade pertencerá ao prédio, ou seja, se pertence ao prédio, pertence a todos do condomínio. Então, falando justamente sobre essa questão, na parte de condomínios, as pessoas às vezes reclamam que existe ainda alguns prédios que o condomínio vem água, luz inclusa. Hoje a maioria quase não, porque hoje a Eletropaulo, por exemplo, já coloca o relógio individual e etc. Não, isso é lei. Na verdade, tem uns 10 anos para cá, 10 anos, a nova lei, com o advento com o Código Civil e a nova lei de construção municipal, que é a LDO, municipal, estadual e federal também, que prevê que é obrigatório. A Eletropaulo sempre foi individualizada, ponto. A água tem 10 anos. Então, os prédios que estão sendo construídos de 10 anos para cá, todos são obrigados, isso é lei, todos são obrigados ter água, luz individualizados. Porque os prédios antigos não tinha. Os processos que haviam que assim, o condomínio não pagava água e às vezes ficava atrasado, ou então pagava com atraso. Não, eu tenho um prédio lá em Suzano, que a água foi cortada porque o síndico, quer dizer, está em sindicância, gente, pelo amor de Deus, em apuração. A administradora, o síndico e demais, o desvio do possível dinheiro. Tá? Ainda tem. O que cabe? Contrata-se um advogado, entra com a liminar, porque a água e luz é de emergencial, não se pode cortar, mesmo de condomínio. A Eletropaulo e a água vão lá, religam, dali começa, estaca zero dali, lembrando que ela tem direito da cobrança do passado, e começa tudo de novo a partir do momento com o novo pagamento, tudo certinho. O que ocorre? A Eletropaulo continua a ação contra o síndico, a quem fez isso, vai perder o apartamento, vai ser executado, tal. Então, até 10 anos para cá, é lei e obrigatório ter água e luz individualizado. Antes, infelizmente, não tinha mesmo.
É uma pergunta não feita que justamente esses atrasados, é obrigado o síndico a acionar também os moradores para que realize o pagamento? Por exemplo, Na verdade, existe meses que às vezes a cota condominal não atingiu para pagar nem a água, nem... Tem um acréscimo, um acréscimo. Na verdade, o que existe? Assim, ó, digamos que teve uma ordinária. É sempre na ordinária que é prestação de contas, aumento de condomínio, aumento de taxa de administração e também o seguro, que é obrigatório, que é 2%. Ponto, acabou. Essa é uma vez por ano. Só que naquela reunião, naquela assembleia ordinária, que é obrigatória acontecer todo ano, essa prestação de conta, digamos que mesmo ali conversado, mesmo destrinchado, mesmo feito um orçamento prévio, né, que sempre tem, mesmo assim aquela cota... As cotas não chegaram e não chegou e não vão chegar a cobrir as despesas. O que ocorre? Como é urgência, comunica-se que terá um aumento ali de uma cobrança de 10, 15 reais ou um aumento de 1, 2% de urgência. Lembrando que urgência não precisa ter assembleia. Para quê? Para que aquelas cotas alcancem aquelas despesas, principalmente as ordinárias. Principalmente as ordinárias. Depois é de bom tom ter uma assembleia extraordinária dizendo a todos que infelizmente teve aquele aumento, aquele acréscimo, tá? E para cobrir as despesas, principalmente as ordinárias. É assim que se procede. O caso que eu citei é que esse prédio era antigo, entrou já na nova legislação, com a nova conta, e ficou aquela conta do passado. Aí, as discussões nas assembleias era, quem é que vai pagar essa conta? Mas não é do meu período. Eu sou novo aqui no condomínio, mas tem dívida. Tem dívida. Gente, se chama uma coisa proterrem. Quando você compra um apartamento, as dívidas do apartamento acompanham você. Cabe você pagar e depois você processar, que é direito de regresso, o outro proprietário. Então, se você comprou um apartamento, já tem ações antigas, você comprou, infelizmente, essas ações. Tá bom? Então, depois, cabe você com seu direito de regresso contra o vendedor do apartamento. Cabe e tem que pagar. As dívidas antigas, novas e as futuras, cabe aos proprietários, seja ele antigo, seja ele novo. Por isso é bom, quando você comprar o apartamento, realizar um contrato que tem especificações falando a respeito desses critérios, porque às vezes você comprou na alegria e não sabia que tinha lá uma bomba como uma dívida condominal. Mas isso é falta de expertise. Significa o seguinte, todo comprador, gente, olha, todo comprador, tá? Você está comprando seu apartamento, antes de você comprar, vai até a administração, vai até o prédio, conversa com a síndica e faça o levantamento de quantos débitos e ações. Isso o síndico e a administradora é obrigada a prestar conta ao futuro comprador. Você é futuro comprador, verificou que tem dívidas muito altas, tem realmente uma cota condominial muito alta que não está sendo paga. Tem muitas ações? Não compre. Por quê? Se você comprar com todos esses problemas, o Código Civil prevê o proterrem, que é um princípio. A dívida acompanha o novo comprador. Depois, para você cobrar, para você acionar alguém, vai demorar aí mais uns 5, 10 anos. Se eu fui ludibriado pelo corretor, eu processo o corretor e processo também o proprietário, é isso? Não. Gente, é de bom tom. Todo mundo sabe hoje que você tem que fazer o levantamento vitenário, que significa 20 anos daquele apartamento. Então, hoje, os juízes não estão mais aceitando isso. Certo. Você vai comprar um apartamento, uma casa, vai na prefeitura, vai ver o meio ambiente, vai verificar a coisa, manda um pedreiro olhar, tira a foto. Então, isso é prudência. Você não compra um apartamento que é sua casa, você vai viver simplesmente por empolgação, tá bom? E por alegria. Antes de você ter a alegria, todo esse aspecto, eu tenho a minha casa, seja consciente. Procura um advogado, procura um esperto, uma pessoa expertise nisso, e ele vai te consultar e te dar uma assessoria. Eu conheço muitas imobiliárias que lubridiam a pessoa vendendo gato por lebre. Mas lembrando, este corretor e corretora serão responsáveis? Sim, serão. Porém, é de expertise, é de inteligência e é prudente.
prudente da sua parte antes de você comprar. É como carro. Você não compra um carro com impugnação, com alegria, com toda felicidade. Você vai ver quilometragem, você vai ver tudo. Então você tem que estudar profundamente aquele apartamento e todas as documentações. Depois dessas orientações e novidades até para muitas pessoas, o Condomínio Dia a Dia desta semana vai ficando por aqui. Condomínio Dia a Dia. Vamos falar agora do gás natural, porque a Petrobras reduziu o preço do gás natural. O novo valor começa a valer a partir do mês que vem, que é o mês de maio, né? E para aproveitar melhor a produção nacional do produto, foi criado um grupo de trabalho para discutir justamente esse setor. O seminário Gás Brasileiro para a Reindustrialização do Brasil aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou a atenção para o processo de desindustrialização do Brasil nas últimas décadas. Segundo ele, o governo tem um compromisso de reverter essa trajetória. Por isso, criou um grupo de trabalho que vai fazer um levantamento no setor. Segundo o vice-presidente, o grupo será composto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério de Minas e Energia e Petrobras, com a intenção de melhorar a oferta de gás natural e biometano à indústria brasileira. Acho que esse grupo de trabalho ele vai trazer bons frutos para a gente poder reduzir o preço do insumo e podermos ter mais competitividade, ter mais investimento, gerar mais emprego. O gás natural é considerado o gás da indústria e é utilizado para a geração de energia e também como matéria-prima para a produção em diversos setores, de alimentos, vidro, plástico, fertilizantes, materiais de construção, por exemplo. O grande desafio é a redução do preço do gás natural e de todo o custo da produção industrial brasileira. Durante o evento, o presidente da Petrobras anunciou a redução média de 8,1% no preço do gás natural em relação ao trimestre encerrado em abril. Os novos valores serão cobrados a partir do 1º de maio. O nosso dever é produzir petróleo e gás de forma eficiente e com o máximo de descarbonização para que não nos acusem de ser uma economia que anda para trás. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da ação para incluir novos beneficiários na pensão por morte, que exige a citação dos demais envolvidos. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça define que a ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige citação dos demais. Ao dar provimento ao recurso especial de um Instituto de Previdência Complementar, o colegiado entendeu que em ação que requer a concessão de pensão por morte a um novo beneficiário, há litisconsórcio passivo necessário entre a administradora do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido. Para os ministros da terceira turma, a decisão que permite que o novo beneficiário receba a pensão por morte atinge a esfera jurídica daqueles que já recebiam a vantagem, causando prejuízo na medida em que acarreta a redução proporcional do valor de cada um em razão da repartição do benefício previdenciário. De acordo com o processo, uma mulher ajuizou a ação buscando receber a pensão após a morte do homem com quem alegou que mantinha a união estável. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a comprovação da união e o direito da companheira ao benefício, nos termos do regulamento do Plano de Previdência Privada, e o Instituto de Previdência Complementar recorreu então ao STJ, alegando que houve violação do Código de Processo Civil, porque mesmo reconhecendo a existência da mãe e da ex-esposa do falecido como beneficiárias, o Tribunal Paulista decidiu ser dispensável a formação do litisconsórcio passivo. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, ficou evidenciado o caráter inscindível da relação jurídica controvertida, que exige a definição uniforme para as partes que dela participam, configurando-se o litisconsórcio necessário e unitário. Nancy Andrighi ressaltou que o caso dos autos é hipótese de litisconsórcio passivo também porque a procedência do pedido da autora prejudica as demais beneficiárias, ao reduzir o valor devido a elas, de modo que devem ser citadas para ter a oportunidade de se opor à pretensão da autora.
A terceira turma seguiu o voto da relatora por unanimidade e anulou o processo a partir do oferecimento da contestação pelo Instituto de Previdência Complementar e determinou o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação das litisconsortes necessárias. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. E voltamos a falar de saúde, mais de uma questão que preocupa muito porque a Comissão da Câmara dos Deputados descobriu o descarte de mais de 2 bilhões de reais em vacinas, teste de Covid-19 e outros itens também, em fiscalização feita justamente no almoxerifado central do Ministério da Saúde, aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos. Vamos observar. São 2 bilhões 200 milhões de reais em insumos comprados pelo Ministério da Saúde desde 2019 e que simplesmente foram parar no lixo ou foram incinerados porque os prazos de validade venceram. Essa situação foi verificada por uma vistoria feita por uma comissão da Câmara dos Deputados, a de Fiscalização e Controle, na última sexta-feira no almoxarifado central do Ministério da Saúde, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com um relatório elaborado por esta comissão, entre os insumos, como vocês disseram, medicamentos, vacinas, testes de Covid. E segundo esse relatório, esse dinheiro aí, mais de 2 bilhões de reais, seriam suficientes para reformar todos os hospitais federais do país. O relatório diz ainda que existem outros 75 milhões de reais em insumos que devem vencer nos próximos 3 meses. Nós procuramos o Ministério da Saúde para comentar o caso, mas até agora não tivemos resposta. E ainda falando de enfermagem, o presidente Lula assinou o projeto de lei que garante a verba de 7,3 bilhões de reais para o Piso Nacional de Enfermagem. Vamos acompanhar com mais detalhes e outras informações. Valorização da enfermagem. O presidente Lula assinou um projeto de lei que garante verba de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Piso Nacional de Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. A medida atende uma demanda histórica da categoria e será enviada ao Congresso Nacional. Vamos agora falar então dos áudios visuais, exatamente, porque no programa Voz do Brasil, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, acabou dizendo que está destinando recursos para o setor com editais de incentivo ao audiovisual. Uma coisa muito importante que merece realmente hoje crescer dentro do país e abrir novas oportunidades. A Ancine, junto com a Secretaria de Audiovisual do Ministério, estamos trabalhando para que esse fomento ao cinema, que hoje é uma ferramenta, é um setor muito, muito potente, que emprega muita gente, seja realmente tratado da melhor maneira possível, porque isso traz divisas para nós, né? Traz renda. Queremos cada vez mais fortalecer e fazer com que a sociedade brasileira tenha confiança no trabalho que a gente vem executando, porque é para o melhor, é para trazer desenvolvimento cultural, social e principalmente desenvolvimento econômico para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Vamos falar das datas comemorativas, porque uma data no ano é escolhida para falar de livros, do hábito e também na necessidade da leitura, cada vez mais. No último domingo, dia 23 agora de abril, foi o Dia Mundial do Livro. Vamos observar na reportagem da TV Golfinho de Pernambuco mais detalhes sobre esse dia. A data foi criada em 1995, durante o 28º Congresso Geral da Unesco, com o objetivo de estimular o hábito da leitura e celebrar a existência dos livros e seus autores. A escolha da data foi uma homenagem aos escritores Miguel de Cervantes, Inca de la Vega e William Shakespeare, que morreram em 23 de abril de 1616.
Nós estamos aqui na Biblioteca Pública de Fernando de Noronha em meio a vários títulos. Um ótimo lugar para iniciar essa reportagem. E para refletir sobre a data, conversamos com alguns moradores da ilha sobre o hábito da leitura e sobre o que os livros proporcionam. Conhecimento sobre o mundo, porque assim, os livros eles podem trazer várias coisas pra gente, assim, tirar da realidade, é um lazer, imaginação. Se você lê Machado de Assis, e aí você pode ficar um pouco aborrido lendo Brás Cubas, mas se você lê O Alienista, você se acaba de rir. Então, as emoções são diversas, independente do autor, mas o livro vai trazer tudo isso. E ter tempo para o livro é muito importante. Em Noronha não há livrarias. Os leitores adquirem livros ou pela internet, ou recorrem aos livros digitais, ou vão até a biblioteca pública, localizada na Praça da Vila do 30, e pegam livros emprestados. Levam de 2 a 3 livros, assim, no mês. É bem interessante o fluxo de pessoas pegando livros emprestados na biblioteca pública. Vamos também falar de Brasília, que completou 63 anos. Inclusive, Brasília é marcada porque vários ícones da cidade ainda estão guardados na memória de muita gente. Piscinas com ondas, pedalinhos, mirante do aeroporto, o ônibus Zebrinha. Quem viveu lá em Brasília, especialmente na década de 80 e 90, tem muita história, inclusive que merece ser contada. Todos os parentes que aqui vinham, além dos pontos tradicionais de Brasília, como a Esplanada, Congresso, Torre de TV, nós tínhamos que passar pelo aeroporto de Brasília. Se não passasse pelo aeroporto de Brasília, não estava concluído a visita total. Daniel guarda com carinho as memórias e as fotos da época em que deixar parentes no aeroporto e passar horas observando as decolagens e pousos dos aviões era um dos programas preferidos dos brasilienses. O mirante do local, desativado em 1992, deu início a uma paixão que virou profissão. Daniel é piloto comercial. É muito emocionante, porque eu posso dizer que é um sonho concluído. E eu estou operando no local que mais me influenciou a me tornar piloto, que foi o Aeroporto Internacional de Brasília. Outro ícone do passado que fazia parte dos momentos de lazer dos moradores da capital era a piscina com ondas. Inaugurada em 1978, ela foi a primeira do tipo na América Latina. Recebia cerca de 10 mil pessoas nos fins de semana. Fechou em 1997. E ela era apenas uma das atrações do parque da cidade. Lembranças de infância no local, como os passeios no pedalinho, hoje também desativado, são divididas com as novas gerações. Temos muitas memórias afetivas e legais aqui. O primeiro picolé, inclusive tem a fotinha dela, o pai dando o primeiro picolé dela, os primeiros passinhos. Eu tenho uma imagem muito forte que é exatamente os dois andando de mão dada, sabe? Assim, eu vendo os dois de costa, então isso pra mim marca muito. Eu acho que era o lugar onde eu mais me divertia e por mais que não tivesse lembrança, é onde mais guardei histórias da minha infância, com minha família. E quem diria que um micro-ônibus seria um símbolo de Brasília? Criado em 1981, o Serviço Especial de Vizinhança ganhou o apelido de Zebrinha por meio de um concurso popular. E olha, ganhou esse apelido por causa das listras brancas e vermelhas na lataria. E olha só, naquela época, até as paradas tinham as cores do Zebrinha. A ideia era que o brasiliense deixasse o carro em casa e utilizasse o transporte público para ir ao trabalho. O Zebrinha circulava nas entrequadras do plano piloto e ia para a W3, L2, Aeroporto Esplanada.
a tarifa custava o dobro do ônibus convencional, o que dava um ar de sofisticação. O serviço quase acabou, mas resistiu ao tempo e ainda faz sucesso. Ele é conhecido em outros estados e tem pessoas, os turistas vêm e querem dar uma volta pela cidade. Motorista de ônibus há 20 anos, muitos dentro do Zebrinha, Josemar acabou acompanhando a vida de vários passageiros e fez amigos. Nesses 20 anos eu comecei a transportar pessoas que iniciavam no ensino fundamental e foram comigo até o ensino médio. E você conhecia eles? Conheço e ainda tenho contato com alguns. E casaram e, passado o tempo, os filhos começaram a andar. Eu acho, assim, na minha opinião, que o Zebrinha é um brasiliense, ele é um transporte que tem que prevalecer hoje e sempre. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Eu, Tele Brasil Notícias, agradeço a audiência aqui no país, ou mesmo fora do país. Mas antes de encerrarmos, vamos falar da festa que ocorreu no Rio de Janeiro, que justamente marcou o início das celebrações dos 100 anos do rádio, da Rádio MEC, no caso, né? A emissora mais antiga do país, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicações, a EBC. A cerimônia, inclusive, foi apresentada pelo locutor Sidney Ferreira, uma das vozes da rádio, realizada no Teatro da Caixa. O evento teve exibição de um documentário com a história da radiodifusão no país. Muitas as vozes que fizeram parte da Rádio MEC, e a de Sidney Ferreira é uma delas. O locutor apresentou a cerimônia de aniversário de 100 anos da emissora. Que o tempo, esse Senhor tão bonito, nos ajude a transformar as velhas formas de viver e nos ensine o que ainda não sabemos. Realizado no Teatro da Caixa, no centro do Rio, o evento teve a exibição de um documentário com a história da radiodifusão no país. A gente quer expandir, a gente quer levar a Rádio MEC para outras cidades, para outros estados. Ela hoje está muito circunscrita e a gente quer ampliar isso. Na década de 1980 foi criada a MEC FM, que dedica 80% da programação à música erudita. Durante a cerimônia de aniversário, os convidados lembraram os principais programas dedicados ao gênero, desde o Música e Músicos do Brasil, no ar há mais de 50 anos, até o Blim Blim Blom, dedicado às crianças. É interessante ver como os pais que levam os filhos, né? Mostram o programa para os filhos e escutam com eles. A programação do centenário segue ao longo do ano e inclui novidades na grade da emissora. Que a gente possa rememorar, quer chamar de volta ao coração a importância dessa história, a importância da nossa cultura. A cerimônia teve ainda a apresentação do multi-instrumentista Carlos Malta com a banda Pife Moderno. E este foi o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem e também com os apoios técnicos do Pedro Henrique e do João Vitor. Tele Brasil Notícias. Espaço Empresarial Internacional. Estamos de volta com o nosso Espaço Empresarial Internacional e agora falando de comunicação na empresa, uma coisa muito importante tanto para a empresa brasileira como para as empresas internacionais, né? Porque muita gente hoje está militando tanto aqui no Brasil com venda de produtos, como também com contatos comerciais e mais outros detalhes comerciais que exigem comunicação. Doutora Silene, nossa convidada, a gente está batendo um papo sobre essa questão da comunicação empresarial.
a importância? A comunicação, ela é tudo. Ela é 100% de uma empresa, antes de mais nada, do que o dinheiro. Porque se você não tiver uma boa comunicação interna e externa, você não vai conseguir realmente vender o seu produto, nem divulgar o seu produto, e nem que ele chegue, e nem que ele seja conhecido por todos. Ponto. Isso é a primeira coisa. Bom, é uma empresa séria e uma empresa pequena e bem estruturada, ela sempre tem um setor de RH, pessoal e também de marketing. É aquelas pessoas que vendem. Essas pessoas têm que estar sempre atualizadas e ali tem que ter uma comunicação e um feedback entre os setores. Por exemplo, digamos que é uma siderúrgica, ela vende máquina específica, tá? E essa máquina está sendo muito bem divulgada, porém, o meu setor de produção, ele não está bem desenvolvido, ele não está bem equipado, ele não tem treinamento, ele não tem funcionário qualificado. Não vai adiantar nada. O que está acontecendo aí? Uma comunicação. Não está tendo feedback, está tendo vendas, mas não está tendo um feedback com o meu setor de produtivo. Então isso é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um marketing forte, que é a comunicação externa, que é muito importante, a divulgação, o seu público-alvo, quem você quer atingir, sendo que a sua comunicação interna, que é dentro, o seu funcionário, ele não está qualificado para atender aquele público. Então a comunicação, seja interna e externa, elas são importantíssimas, sim, para o desenvolvimento, venda e atingir, e o objetivo é lucro. Toda empresa tem o seu objetivo, lucro. Lógico, o lucro tem toda aquela parte jurídica, toda aquela parte do funcionalismo, toda aquela parte da estrutura e do respeito do âmbito empresarial. A questão da comunicação também envolve a empresa oferecer. Eu lembro aí que no Brasil, há um tempo atrás, o Walmart começou e ele tinha, além do funcionário trabalhar ali, ele era uniformizado e tinha um programa que eles apresentavam de treinamento do funcionário, onde havia interação, comemoração de aniversários e outra coisa. No aspecto empresarial, isso ainda hoje, nos nossos dias, é uma coisa importante? Muito importante. Eu trabalhei numa empresa que ela investia no PL, né, que é a participação de lucros, 30% a 40% em cursos para cada área. Então, uma vez por mês, pegava a área do departamento pessoal e uma pessoa, uma vez por mês, faria ou faz aquele curso. Aquele curso pode ser interno e externo. Lembrando que todo curso, no horário de trabalho, é hora trabalhada, fora do horário são horas extras. Se for fora do ambiente, o empregador é obrigado a pagar aquele dia de trabalho mais a condução. Então, a gente deixa bem claro essa questão trabalhista. Então, os cursos e tudo isso é muito importante, porque um funcionário qualificado, bem nutrido, bem desenvolvido, bem orientado, ele será com certeza um funcionário bem, digamos assim, trabalhará melhor, né? Com certeza com a empresa. Então a empresa é muito importante que a empresa invista no seu funcionário. Eu estou falando isso porque há uns anos atrás eu participei uma rede de hipermercados chamada Milos Hipermercados. Nós tínhamos a Unimilos, que unia, por exemplo, 60% dos funcionários, havia uma interação, tinha programa de calouros, tinha programa onde a pessoa apresentava sugestões, aí passava-se filmes dando orientação de como é o atendimento. Sempre tem. E uma coisa, isso nesse aspecto do ramo de supermercados, né? Ou de hipermercados. Mas dentro de uma empresa setorial também há essa necessidade. Além da confraternização de aniversário, de final de ano, a integração é importante porque, veja, no dia a dia há uma disputa, uma competição entre os próprios funcionários em atingir meta, em realizar vendas ou até realizar atendimento e cuidar das lojas hoje em dia, né? Um funcionário competitivo ele é muito importante para uma empresa. A empresa nunca deve ter só o funcionário aquele que é muito calmo, nem aquele muito competitivo. A empresa tem que ter um misto de funcionários. E tudo isso que você acabou de falar, hoje todas as empresas sérias fazem isso. Todas. E é uma coisa importante porque, veja, garante o atendimento da empresa e você não tem tantas dores de cabeça no seguinte sentido.
Por exemplo, o departamento pessoal, ele tem ali um atendimento, às vezes, social, né? Sim. Que acaba a pessoa se abrindo mais com o departamento, falando, minha situação é essa, preciso desse ajuda, e etc. Eu lembro que nas campanhas que foram feitas dentro da rede que eu citei, problemas com envolvimento com drogas, procuravam o departamento, explicavam a situação e eram ajudadas a conseguir médicos, orientações para não perder o emprego, mas ao mesmo tempo eram ajudadas a continuar no convívio social. Então, isso se chama investimento no funcionário. O investimento no funcionário é muito importante. Isso se chama comunicação também na empresa. Comunicação. É uma coisa importante. É um feedback, é uma comunicação do empregador com o seu funcionário, com o empregado. O Jean Macax, que era um dos proprietários, conversava muito comigo diretamente, porque eu representava tanto a parte de locução do hipermercado, como também a parte de vendas do produto e vestir a camisa de uma empresa. Quando você tem essa interação é muito importante porque você está na dianteira ali das coisas. A mesma coisa aconteceu comigo dentro da SBEL, a Sociedade Beneficente dos Empregados da Eletropaulo, que eu cuidei ali da parte de marketing, né? Nós tínhamos 10 redes de supermercados, né? Que eram para os funcionários, benefícios que eram oferecidos e mais as 10 lojas, né, dentro da própria antiga Eletropaulo. E existia essa interação e era muito importante para que pudesse ali haver o convívio. Tanto é que a gente assumiu ali com 17 mil associados e terminamos, antes da privatização, com mais de 34 mil associados. Mas até eu queria trabalhar nessa empresa, porque você sabe que quando tem todo esse feedback, essa comunicação maravilhosa que você acabou de citar, o funcionário ele quer ser funcionário e ele não quer sair. Exatamente, muita gente chiou quando a Eletropaulo deixou, aí passou para ser uma entidade americana, foi privatizada, é lógico, né? Uhum. E muita gente às vezes ficou até triste. Mas eu estou citando isso porque, veja, tudo envolveu comunicação, a sobrevivência porque o trabalho que eu fiz foi em 4 anos, então é um trabalho de comunicação. Você ter departamento comercial, departamento de divulgação, departamento interno entre funcionários, saber conduzir, a questão de os uniformes, a questão de incentivo pessoal para que a pessoa continue ali na empresa, vista realmente a camisa. É muito importante isso, porque isso está se perdendo hoje em dia. A maioria dos casos que a gente sente, que as pessoas... Você vai, às vezes, numa loja, o cara olha para você, o senhor está interessado em alguma coisa, se você não der nem confiança para ele, ele vai embora e não procura. Então tem que ter atrativos, tem que ter coisa. E isso tudo é comunicação. Vendas é comunicação. O que eu estou fazendo aqui com a doutora, com você, é uma venda de uma ideia, de uma informação, e é uma comunicação, não é isso, doutora? Essas empresas pequenas de vendas, por exemplo, tem o coitado do vendedor ali, coisa. O que acontece? Tá tendo, é uma coisa meio complicada e horrível de se falar. Porque ali, aquele empregador ele está buscando venda e não qualidade. Mas o mercado hoje está exigindo que você, além de vender, tenha qualidade e garantia o atendimento. Mas essa loja de vendas, ela está fadada a falir, viu? Eu já vi gente que não tinha esses critérios e a loja foi pro buraco, porque justamente, veja, você passa ali no braço, você vê que tem lojas que estão lotadas e tem lojas que estão lá, os funcionários tudo de braço cruzado. Por quê? Pois é. Porque busca só lucros e só venda. Exatamente, então não tem aquele atendimento personalizado, às vezes não tem um respaldo do retorno do cliente, e tudo isso envolve comunicação, gente. E a comunicação empresarial, ela traz retornos a partir de que você investe no seu funcionário, instrui ele e investe essa camisa. Não adianta você chegar, minha meta é R$1 milhão por mês, mas o coitado que vai trabalhar para mim nas vendas não está treinado, não tem uma orientação, não tem uma diretriz, não sabe nem se está garantido a situação financeira do emprego dele para o dia seguinte. Né? Aí o que está faltando é um setor de motivação, por quê? Porque este funcionário de vendas, por exemplo, quando ele está, vou dizer aqui as lojas, especificamente sapato e outras, ele está descontente, ou ele está trazendo problemas de casa, e esse problema de casa, ele está refletindo e passando para os clientes. Mesmo no Brás e em outros lugares que tem um movimento muito grande, infelizmente essa empresa está fadada a falir, irá ter problema, e aquele funcionário, eu acredito que ele deve ser trabalhado, verificado os motivos que o faz ter esse tipo de comportamento para com as outras pessoas, estudar, ver e investir nesse funcionário. Porque está fadado realmente à falência. Muito bem, o assunto é bastante extenso, estaremos voltando nesse assunto no Espaço Empresarial Internacional futuramente. E vamos ficando então por aqui.
Espaço Empresarial Internacional.